Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você assiste a um vídeo amaldiçoado e agora a sua cabeça está a prêmio. Um espírito vingativo vai atrás de você. Aliás, existe uma contagem regressiva. E se você não resolver a situação até lá, a sua vida será ceifada. Que filme é esse? Você se pergunta. Na verdade você já sabe a resposta, né? É óbvio, é O Chamado. Não, não é. Que filme é esse? Medo.com.br. Não. Medo.com.br. Não, medo.com.br. Sim, esse filme tem esse título. No original, fear.com, que a tradução seria medo.com. Mas que aqui eles queriam trazer uma parada um pouco mais brasileira, né? Já que o título localiza a parada, e eles botaram o BR no final. Só que esqueceram... esqueceram de botar o ponto antes. Ou só não colocaram. .br. Não tem BR. Bom, quando o filme não consegue acertar nem o título, é difícil de acreditar que ele vai acertar alguma outra coisa, né? Tá começando mais um filmicho aqui no canal Pi, hoje sobre medo.com.br. E se você não deixar um like nesse vídeo, eu prometo, tá? Prometo que eu vou voltar pra me vingar. Seja lá como for. Você tem 7 segundos pra deixar o like, é isso. Nos 2000, apenas 11% da população brasileira tinha contato com a internet. E desses 11%, 70% era classe alta, né? Gente que tinha dinheiro, porque a internet era uma parada de nicho. Hoje em dia, absolutamente todo mundo tem celular com conexão à internet. O tiozinho da banca, a sua avó, todo mundo tem conexão. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Mas no início dos anos 2000, a história não era assim no Brasil. E não era assim no mundo inteiro, a internet era muito pequena. E uma coisa que você vai entender do cinema é que eles adoram explorar esses campos desconhecidos. Como é que é o mar? Você não conhece o mar inteiro, então tem vários filmes sobre mar e tal. Como é que é o espaço? As pessoas não sabem, então explora o espaço. Nessa época, a internet, como poucas pessoas tinham contato, era um campo muito fértil para ideias novas. Olha, a Matrix chegou aí e dominou o mundo assim. Yes, baby. Bom, mas como a internet ainda era muito desconhecida, ela era um terreno fértil demais. E foi nesse período, inclusive, que surgiram coisas como o termo Deep Web, que supostamente aí falava sobre relatos macabros, imagens sinistras, coisas que a gente não podia nem imaginar e que estavam ali escondidas nas profundezas dessa tal internet. Deep Web, um dos assuntos mais polêmicos da internet. E por que acordamos com a bengadura? Inspirada por esse contexto muito macabro, Josephine Coyle, uma roteirista, passou a desenvolver a ideia de um filme onde uma mulher utilizava a internet para cometer atrocidades, crimes violentos. Durante o desenvolvimento, no entanto, essa criadora percebeu que ela poderia explorar de uma maneira melhor as redes, a internet, entendeu? Então ela começou a fazer algumas mudanças. E eu já vou entregar de cara o que aconteceu. Ela assistiu a um filme chamado Ringu, que depois veio receber um remake americano, O Chamado. E o que essa cidadã fez foi juntar as duas ideias, a que ela já tinha de utilizar a internet com algo que ela achou muito interessante, que foi Ringu. E assim nasceu medo.com.br, o chamado da internet. Lançado em 2002 com o roteiro de Josephine Coyle, que recentemente trabalhou, olha só, em Predador, Assassino de Assassinos. Bom filme! É, e ela tava nesse projeto como financeiro. A vida de um roteirista não deu tão certo, entendeu? Mas ela se encaixou e continua trabalhando com o cinema. É, ficou no mundo dos filmes. E com direção do criminoso William Malone, que já havia feito o filme A Casa da Colina, medo.com.br. E cara, eu queria muito ter contato com o cara que fez essa tradução. Eu queria entender o que rolou lá no momento, sabe? Qual que foi a conversa, e depois que o nome saiu, como que eles deixaram esse nome? Como é que ninguém falou assim, cara, tá errado, tá faltando ponto? Tipo assim, como? E outra, sabe, por ter esse título BR, muitas pessoas, inclusive eu, achava que esse filme aqui era brasileiro. Viu o pôster ali, botava o BR, nunca tinha visto trailer nenhum, nada, nenhuma cena, só viu o título e falava, é um filme nacional. Depois dizem que eu sou burro. Pois bem, não é. Inclusive o filme abre com um homem correndo nos túneis ali dos metrôs de Nova York, tendo alucinações com uma menininha loira muito parecida com a Caroline, lá de Poltergeist. Caroline!
Ele tá vendo essa garotinha indo ali pros trilhos do metrô, ele pensa, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu preciso resgatar ela. Então ele vai até os trilhos e nesse momento, quando ele tá ali embaixo tentando pegar a garota... Ele toma uma peixada do trem. Não, cara, não é isso que acontece. Ele vê o trem a 50 quilômetros dele e ele tem todas as oportunidades do mundo, a direção deixa bem claro que ele teve muito tempo pra sair ali dos trilhos, entendeu? Mas ele começa a andar de um lado pro outro, e ele faz questão de ser atropelado. Cara, mas é que eu digo que ele tomou uma peixada porque é muito engraçado. Ele batem nele e ele sai voando mais rápido que o trem. É porque esse trem, ele tinha uma mola ali, entendeu? Então quando ele bateu, a mola fez assim e propulsionou a parada. Entendi. Cena linda. Bom, o detetive Mike Rayling, que tá fazendo um cosplay aqui de Blade Runner, é direcionado para investigar o caso. E ele chega naquele breu, porque esse filme é um breu. Cara, meu Deus do céu, é o filme mais escuro do planeta. Beleza, eu entendo, o metrô é escuro, beleza, ok. Mas quando ele vai pra delegacia, é tão escuro quanto. Eu não entendo, cara, por que é tão escuro esse filme? Não consigo ler nada. Mas é o suficiente pra gente ver que o cara morreu com os olhos esbugalhados. Então ele morreu assim, e com sangue saindo dos orifícios dele, todos os orifícios. Um cocinho? A gente não tem como afirmar que saiu sangue do ânus dele, porque o filme não mostra. Mas o cara fala, né, ó, tá saindo sangue de todos os orifícios. Eu presumo que o cu do cara também sangrou. Vamos ver o cu dele. O Mike então volta pra delegacia e começa a tatear pra não bater a cabeça em nada, né? Porque tá tudo escuro, então tu não consegue enxergar. E ele começa a ler ali, com a ajuda de uma vela, um caso de um médico que sequestrava pessoas e fazia um monte de maldade com elas. Um caso que nunca foi solucionado. E é bizarro que ele pega esse caso do nada e começa a ler. The feds are covering that now. It's over. Just because we haven't heard from him doesn't mean he stopped. Ah, não, ele chega na delegacia, ele tá investigando um cara que acabou de ser atropelado por um trem, mas aí ele chega na delegacia e fala assim, quer saber? Eu vou esparecer um pouco, deixa eu ler sobre esse médico assassino aqui, ó. Só que nesse momento chegam outros policiais trazendo um cidadão que tá aprisionado. E esse cara tá com os olhos esbugalhados e tá saindo sangue de todos os orifícios dele, talvez até pelo ânus. O filme não mostra de novo aqui, mas a condição é a mesma. Check him for a passport and ID, something in fucking English. E ele é alemão, então ele sai e aí ninguém entende porra nenhuma, né? Porque não fala a língua dele. Talvez ele já tenha entregado tudo o que vai acontecer no filme aqui, só a gente não conseguiu perceber, né? Jesus Christ. O Mike, então, vê aquele cidadão, relaciona as duas coisas e decide que ele vai investigar esse alemão. Mas ele não está sozinho, porque no meio da investigação dele, quem aparece ali é Terry Houston, uma médica legista que aparece no local para procurar alguns vestígios e começa a ajudar o Mike nessa investigação. Terry Houston, Department of Health. Detective Riley. Os dois chegam lá no apartamento do alemão, começam a dar uma olhada, encontram uma série de vídeos que esse cara fez, porque a gente descobre que o sonho do alemão era ser youtuber. Antes mesmo do YouTube existir. Vocês veem como o cara é visionário. Mas antes de analisar os vídeos, eles analisam uma coisa muito pior. Tinha o corpo de uma mulher na banheira. A namorada dele aparentemente morreu ali. Então tem mais uma treta nesse caso. I wouldn't touch her just yet. Jesus. E a Terry Houston, que é médica, quando ela vê aquele corpo na banheira, na hora ela já fala, né? É virose. E ela fala ainda mais, ela fala, você tá morta. Os caras estão me tirando. E agora essa dupla, aí sim, eles vão pegar os vídeos do cara, vão acessar o canal dele, parece que era Canal Piuí o nome, e eles vão começar a olhar todos os vídeos pra ver o que tem lá. E esse cara filmava tudo, entendeu? Ele filmava o dia a dia, as safadezas também, e filmou o dia onde os dois acessaram um site. Qual site? O Privacy da Andressa Urach. Meu amigo. E meu irmão, a mentalidade dos dois quando viu aquela desgraça foi pro caramba. Você vai mamar em mim. É meu filho. Você tomou minha leite. Eles estavam normais, entendeu? A gente vê os dois acessando o site, tá? Só que quando eles acessam esse negócio, cara, já era. Eles começam a ficar maluquinhos. Just losing. E o filme apresenta o vídeo, mais ou menos, uma parte, um pedaço do vídeo que eles assistiram. E, meu amigo, é a versão piorada de O Chamado, entendeu? Lembra que O Chamado tinha aquele vídeo que era um monte de coisa aleatória acontecendo, uma cadeira girando, um olho piscando, umas coisas bem bizarras? Era bizarro aquele vídeo. Aquele vídeo era bizarro. É, até dava um medinho. O filme tentou fazer algo parecido aqui, com uma mulher, uma criança e depois um túnel, um negócio. Uma merda, uma cena... Cara, é impressionante. É legal de botar lado a lado isso aqui. O nosso editor vai botar agora pra você ver como os conceitos são exatamente os mesmos
mesmos, é a mesma coisa que eles estão fazendo, mas curiosamente um filme consegue pegar um monte de imagens sem nenhuma explicação clara e fazer com que elas sejam assustadoras, e o outro, ele falha miseravelmente, cara, é um monte de imagem aleatória aqui passando, você não entende o que tá rolando, e é igual ao Chamado, a diferença é que em vez de ser numa fita, o vídeo tá num site. A gente tem que assumir, tá? A internet envelheceu um pouco mal. Porque o VHS ainda tem aquele filtro do antigo, né? Da interferência da imagem, aquela coisa meio falhada. Mas a internet, com aqueles grafismos do site que é apresentado aqui, com um botão de você quer brincar, tem que digitar, aí vem umas partes digitais saindo do site, um monte de flash. Cara, não dá, velho. É muito vergonhoso. Em paralelo a isso, o pessoal começa a investigar um pouco mais a situação e descobre que um dos envolvidos nesse caso todo também acaba morrendo. E ele acessou o site, o Privacy da André Surak, e ele estava com os olhos esbugalhados e com os orifícios pingando sangue. Incluindo o rabo? Não sei. Oh my God. Mas o que eles entendem é que todas as pessoas que morrem dessa forma, em algum momento acessaram o privacy da URAC. Então eles pegam esses computadores da turma e levam para Denise, que é a guria do TI, para ela dar uma olhada, entendeu? Tentar entender o que aconteceu, em que horário eles acessaram, se realmente isso tudo está conectado. Como o ano é 2002, a Denise, a guria da TI, ela olha os computadores e fala: temos que formatar e fazer uma limpeza de disco. Sim. The data should still be retrievable unless the files have been corrupted. E ela fala isso aqui e tal, eles dizem: não, dá uma olhada a mais. E aí sim, a Denise consegue localizar o que eles estavam acessando, que era o site fear.com. Medo.com.br. E todos eles acessaram o site exatamente 48 horas antes de morrerem. Só que tem um detalhe muito legal sobre o site que eles acessam, que é o seguinte: o site é fear.com.com, porque é fear.com.com. Será que o domínio Fear estava comprado já? Acertou. Exatamente. Quando começaram a surgir notícias de que esse filme seria produzido e esse seria o título dele, um cidadão muito do esperto adquiriu esse domínio. Algum tempo depois, ele fez uma oferta para o Warner: ó, eu vendo para vocês o domínio medo.com por uma bolada de dinheiro, e aí vocês podem usar ele para fazer conteúdo pro filme e tudo mais. E a Warner de fato tinha interesse nesse site, só que ela simplesmente se negou a pagar a fortuna exigida. E por conta disso, o site que aparece no filme não é medo.com, mas sim o medo.com.com, porque eles tiveram esse grande problema envolvendo o domínio. Foda. É foda. E o medo.com.com ficou no ar durante um tempo, e eles até fizeram uma campanha de marketing envolvendo isso aí, as pessoas acessavam, ficavam com medo e tal, pra divulgar o filme. E aí você pergunta: mas por quê? Cara, é só lembrar de Bruxa de Blair, entendeu? Era o mesmo lance, entendeu? Vamos tentar fazer um hoax na internet, porque isso vai fazer com que o filme seja um sucesso de bilheteria. Essa era a esperança. Esse filme aqui é o famoso caso: deixa eu ver tudo que tá dando certo, que eu vou fazer um filme igual e vou surfar esses hypes. Só que aí ele não conseguiu, né? Ele tentou realmente unir todas as tribos, tudo que dava certo numa coisa só, e fracassou. Não deu. Voltando para a história, Denise, a guria do TI, ela decide que, cara, ela precisa acessar para entender o que é esse site, entendeu? E aí, quando ela começa a entrar, vem as perguntinhas, né? Ó, tem certeza que quer entrar? Quero, sim. Você quer jogar um jogo? Quero. A sua vida vai estar em risco, você quer mesmo? Sim, quero. Quando ela acessa, encontra ali transmissões ao vivo de mulheres sendo torturadas. E o organizador, o cara que estava torturando as pessoas nos vídeos, era Alistair Pratt, o médico que nunca foi encontrado do caso que o Mike estava estudando lá na delegacia. Inclusive o Mike fala: não tem como encontrar esse cabra porque ele fica mudando de site o tempo inteiro, né? Uma hora ele tá no medo.com.com, às vezes ele tá no medo.com, entendeu? Ele vai para vários sites diferentes. Ele tem um VPN. Is the fear site. It doesn't make any sense. He wouldn't use the same site twice. Aliás, a gente apresentado várias cenas do Alistair Pratt aqui no filme fazendo suas torturas. E meu amigo, que personagem chato que não cala a boca, cara. Começa a torturar a pessoa e fala:
A vida é um conceito tão efêmero. Ah, vai fazer filosofia na casa do caralho, vai, pô. Where are you from? Do you have brothers and sisters? Loving parents? Did you dream of being a ballerina when you grew up? Cala a boca, tu é muito chato! Mas o negócio é o seguinte, tá, cara? Esse filme aqui não é só assim, não é só o assassino. O conceito dele não para por aí, porque o lance é sobrenatural, entendeu? Acontece que as pessoas que acabam acessando o site começam a ver coisas, como no início do filme, onde a gente via a Caroline, ela aparecia perturbando o cara. Agora, a garota do TI vai começar a ver um monte de coisa. Ela vê uma coisa que me deixou cagado de medo, me mijei toda uma bola, ela vê uma bola. Isso porque o site, ele meio que lê o medo das pessoas, entendeu? É um lance sobrenatural, ele sabe tudo sobre as pessoas. Então quando a pessoa entra no site, não vem tipo uma resposta pronta de website. Vem, sei lá, uma criatura, uma entidade que começa a conversar com a pessoa. Fala assim, olá, Léo, Piuí, você hoje de manhã comeu uma torradinha de frango e agora você acessou o site enquanto tá com a outra aba aberta no Globo Esporte. Léo, eu sei do que você tem medo. Aí o Léo sai do PC e ele vê, sei lá, um jogador do Inter vindo na frente dele. Que horror, cara, que horror. Mancando. Ele fala assim, ah, não, de novo não. Colorados, nação colorada que torcer pro Grêmio. E a guria aqui, depois de acessar o site, começa a ter visões com coisas terríveis que ela tem medo, tipo entrega atrasada, comprou e não chegou no prazo, entendeu? Fornecedor que marcou e não veio no dia e ela acordou cedo pra receber. E bola também. E bola, que é uma coisa que assusta muito ela. E depois de 2 dias com essas visões, 48 horas, ela se joga de uma janela e cai direto em São Januário para ser anunciada como o novo reforço do Vasco. Ô Denise, sai da live, filho. Quem chega logo depois na sequência é Mike e Terry. Eles estavam desconfiados que a Denise estava ficando maluquinha e eles chegam lá tarde demais. É que a Denise começava a falar assim, tira essa bola daqui, tira essa bola, tem uma bola na minha frente, sai bola! E aí eles falaram, ela não tá bem da cabeça. E eles notam um padrão, tá? Depois que ela acessou o site, demorou 48 horas pra ela picar o pastel, hein? Lembra de chamado, que era 7 dias? Aqui é um pouco mais rápido. Everybody died 48 hours after they went onto that site, right? Everybody. Denise doesn't fit the pattern. E aqui tem o maior clichê da história dos filmes, né? Que é o seguinte, o Mike sabendo que é o site que tá fazendo isso com as pessoas, que o site lê o medo delas e começa a perseguir essas pessoas, decide que é prudente ele mesmo entrar no site. E ele começa a responder as perguntas do site. E aí o site fala, eu sei do que tu tem medo, eu te conheço, meu cabelo. Ah, responde. E daqui a pouco ele também vai ser perseguido pela bola, né? E a bola pune. A bola pune, cara, é como dizem, né? A bola pune. E assim, eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês agora, mas é o seguinte, tem um espírito vingativo nesse filme. Eu não vou falar quem é ainda, tá? Porque eu quero que você descubra junto com o filme, mas tem um espírito vingativo. Anotou aí? Tem um vídeo que passa e depois que a pessoa vê, ela começa a ser perseguida por fantasmas e ela começa a ficar assustada. E tem um tempo, que é 48 horas. Você pega essas paradas e fala assim, caraca, parece muito chamado, né? Mas você não vai acreditar. A produção do filme fala que não tem contato nenhum com o chamado, não sabia de nada, entendeu? Se parece, parece, mas eles não se inspiraram em um chamado. E se isso é verdade, eu sou um tatu e o Léo é uma galinha. Que é impossível eles não terem visto o filme e ter feito igual. Eu não lembro disso aí, não. É igual ao chamado, só que não deu certo. E aí você se pergunta assim, por que Medo.com.br deu tão errado enquanto o chamado deu tão certo? Obviamente, o primeiro motivo é que o chamado ou o Ringu são filmes melhores, já que aqui a gente tem esses personagens sendo jogados de um lado para o outro, você se perde no meio dessa investigação, a mulher, a médica que estava lá para fazer uma avaliação, ela vira uma detetive nesse filme, mas da mais braba categoria, entendeu? Ela vai pra cima e pra baixo com o Mike, né? As coisas vão acontecendo e nada faz sentido. Tem um momento que os dois transam do nada, né? No meio da investigação, eles começam a ter... No meio da investigação, eles param pra fazer isso daí. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Só que para além disso, esse filme aqui, diferente do chamado, ele era sobre a internet. E essa é uma situação que, de verdade, ainda era muito distante das pessoas. Então essa galera acessando um site e começando a conversar com um vídeo que ficava vindo de uma mulher, isso era muito distante da realidade das pessoas. Isso aqui não dava medo, porque nessa época, vale lembrar, a gente estava conversando por chat e chamando a atenção das pessoas no MSN. Era isso aqui que tinha de internet. Era uma mãozinha do emoji que batia para chamar a atenção das pessoas. E esse filme queria nos assustar com uma coisa que talvez hoje em dia fosse mais assustadora.
Talvez hoje em dia essa ideia estaria mais propícia a dar certo do que na época. Aí, o filme é podre também, né? Um lixo. Lixo. Pra tentar ajudar o Mike, a Terry começa a fazer investigações também. Afinal, né, ela é médica legista, mas por que não também investigar, né? Porque CSI, entendeu? E ela descobre que aquela mulher que aparece o tempo inteiro em algumas visões, que aparece no site também, uma mulher bonita e tal, é Janine, uma mulher que passou por uma dessas torturas desse médico maluco e agora tá aparecendo pra todo mundo. Tipo a Samara? Dead girl. What dead girl? Jeannie Richardson. I saw her. Ela vai atrás da família da Janine, né, e descobre, olha... Cara, só um comentário antes de tu partir, tá? Ela é uma médica. Sim. Tá? Ela é uma legista. Sim. Cara, ela devia estar na casa dela, faz um horário, entendeu? Das 8 às 5 da tarde, vai pra casa descansar. O que essa mulher tá indo fazer? É que ela se apaixonou pelo Mike e o Mike tá no lance das 48 horas, entendeu? Tá começando a esbugar salvar ele, ela quer salvar ele. Tá começando a sangrar pelo cu. O cu começou a sangrar e o olho esbugaiou. Ela falou assim, não vai longe, hein? Esse aqui não vai longe. Nossa, pensa que tristeza, depois de tu fazer aquele, né, o rale-rola todo ali, tu acorda assim e tal, olha pra cama, uma mancha de sangue na região do ânus do Mike. E ele carimbou no lençol branco. Cara... E aí, cara, ela fica desesperada e começa a investigar. Vai até a família da Janine, descobre que ela tinha uma doença muito rara e coisa e tal, mas que ela foi se recuperando até que ela foi capturada por esse cara e passou por essa série de torturas, ela morreu e coisa nada. Ninguém sabe onde é que tá ela, o que aconteceu com o corpo dela. Jean Marie was a hemophiliac. Without her medication, she could bleed to death from just a scratch. Mas a Terry, meu irmão, é o Batman desse universo, é o maior detetive do mundo. Então ela vai atrás de um local onde a Janine brincava quando era criança. E aqui essa cena eu me caguei de rir, porque a família dela fala assim, não, é que a Janine, ela tinha dessa doença e ela brincava bastante aqui. Aí mostra a foto e é Chernobyl. A criança brincava em Chernobyl. About 2 miles down the road. Jean used to play there as a child. E é a mesma imagem que a Terry viu lá no vídeo? Ou a mesma imagem que aparece no vídeo perturbador? Ela brincava lá naquele lugar, entendeu? O local mais escabroso, cadavérico do mundo, a criança brincava. E aí a Terry, né, detetive, imagina, será que depois de adulta ela não foi parar nesse local também, que ela gostava tanto assim? E ela vai investigar, começa a procurar um local que deve ser do tamanho de uns 5 pavilhões da festa da uva, mas ela começa a olhar tudo, começa a investigar a parada. E daqui a pouco ela vê uma poça d'água, um riozinho. Fala assim, eu acho que tá ali. E ela dá uma ponta no rio, começa a nadar, segura a respiração, ela vira o Michael Phelps. E no meio da natação ela encontra um corpo morto. O Michael Phelps, agora ele vem forçando, ele vai tentar voar nos metros finais. Ganhou! Um porco morto? Meu Deus, cara! A mulher nadou, tirou um corpo morto, desfazendo da água. Cara, e um porco é pesado, né, cara? E ela pega e traz o corpo morto e bota na beirada. E ela conseguiu pegar o corpo, subiu com ele, fazer tudo isso numa respirada só, meu amigo. Sou foda! E ela tira o corpo da água. Assim, beleza, na água ela conseguiu carregar o corpo. Pô, já é difícil, mas beleza, ela foi lá e fez isso tudo. Aí ela chega no solo, ela consegue levar esse corpo, que tá pesado, tá cheio d'água, não, essas roupas tão cheias d'água, tá muito pesado o corpo. Ela tira e ela encontra um batom nesse corpo. E nesse batom tem um papel, e nesse papel tá escrito: deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Momento Jabba absurdo. E também tem o nome do médico maldoso e o endereço. O médico que mudava de endereço o tempo inteiro pra fazer as maldades dele, deixou de bandeja o endereço pra mulher que ele torturou? Não, a mulher deixou o endereço pra poder denunciar o médico depois, entendeu? Mas se ela foi torturada e morta? Em algum momento ela conseguiu, cara. Ela pegou o batonzinho, ó. The guilty must be punished. She didn't want a burial. She wants revenge. Com o prazo de 48 horas do Mike se esgotando, só mais 48 horas, patriotas, eles saem correndo pra tentar resolver a treta, encontrar o local onde tá esse médico maluco. E eles chegam lá, e ele tá no meio de uma transmissão ao vivo, ele tá lá na Twitch dele, fazendo uma torturinha. Novo patrocinador, Benjamin Arrola. Ele tá agradecendo os subs da galera, tá fazendo aquele espetáculo. E eu adoro como o cinema aborda transmissões ao vivo desde sempre, sabe? Quem está assistindo o médico? Se todo mundo que acessa o site morre, quem está assistindo esse médico fazer alguma coisa? Aí é que tá. Pelo que eu entendi, são 2 sites diferentes. Um é o site do médico que vende esse conteúdo, e este outro site, acreditem se quiser, foi programado pelo fantasma. Ué? Eu sei, você não entendeu nada. Mas o que acontece é que o médico
matou uma mulher e essa mulher, ela quer vingança. Só que ela quer vingança naquele nível tipo obras japonesas, entendeu? Ela virou um espírito vingativo que tá preso aqui na Terra e não vai sair enquanto não transformar a vida desse médico no inferno. Só que ela não consegue atingir o médico diretamente. Então ela idealizou o site, o medo.com.com, pra ir atrás das pessoas, né? As pessoas querem ver mortes e tal, então ela divulga essas paradas, as pessoas ficam captadas por isso e tem 48 horas pra resolver a pica, entendeu? Ela dá esse tempo, olha, você vai ignorar o que você viu aqui, as maldades que você viu, ou você vai se coçar pra ir atrás desse médico e acabar com essas maldades dele. Esse aqui é o primeiro espírito programador do cinema. Esse é o único filme que teve isso, cara. Nunca nenhum filme fez um espírito que é capaz de programar um site inteiro, cara. Olha isso aqui. Eu pensei assim, cara, eu tô maluco? Ou é isso mesmo que o filme tá me contando? Aí eu conversei com as pessoas e tal, perguntei, cara, é isso mesmo? É essa a história? Sim, é essa a história do filme. O fantasma programou um site pra se vingar do médico. Porque na esperança, vai que alguém acessa o site, fica compadecido com as imagens que viu e agora quer ir atrás do médico. Então é isso que ela queria. O fantasma queria o tempo inteiro essa vingança. O fantasma programou o site! Cara, não é possível que a gente fale essa frase. E você não fica assustado, você não fica assim, caralho, o quê? Inacreditável, cara, inacreditável, intancável! Intancável! E é o que acontece, tá? Daí dá uma treta, porque o médico maluco quer matar geral, quer matar a pessoa que ele tava pra matar também, e os outros dois não querem impedir. Só que daí eles fazem um Mexican standoff, tá? Porque não conseguem chegar no médico. E no final das contas, esse médico, além de matar as pessoas na faca, ele também é pistoleiro. E dá um tiro na porra do Mike, cara. E o Mike cai sangrando no chão. Só que no meio dessa correria toda, o Mike, sabe o que ele vê? Olha, esse final é genial, cara. Ele vê o notebook do médico, o computador do médico tá ali na frente. E ele fala assim, quer saber, meu irmão? Esse médico tá ferrado. Ele vai lá rapidão e acessa o Privacy da Andressa Urach e o medo.com.com. E ele acessou o site no computador do médico, percebam? Sim, percebi. E por conta disso, o médico passa a ser amaldiçoado. Porque o fantasma não é só um lance de acessei o site, agora eu vou morrer. Não, é na máquina de quem que eu tô acessando. Tem uma questão aí de quem é o proprietário da máquina, entendeu? E aí o médico tava tipo assim, vou fazer maldades, matar as pessoas. Droga, olhei a tela, fudeu. Ele olhou a tela e aí ele não tinha mais como sair daquilo ali, entendeu? Porque antigamente o filme instituía que tu tinha que responder o questionário, tu tinha que querer participar. Não, aqui ele olhou pra tela e fudeu. O que eu entendi? O espírito, ele tava disposto a pegar todo mundo que acessasse o site, entendeu? Mas assim, cara, eu tenho menos interesse no Miguel do que eu tenho no médico assassino. Então o Miguel, eu vou fazer umas perguntinhas pra ele, deixa eu ver a índole dele. Era isso que o espírito fazia, entendeu? Miguel, você quer ver mulher pelada? Ele dizia, sim, eu quero ver mulher pelada. E tu quer ver muitas mulheres peladas? Muitas mulheres peladas. Então vou te matar, seu otário. Matou. Só que o médico, ela já conhece, então ela já sabe como é que é a índole dele. Não tem o teste moral. E aí não tem, meu irmão. O médico olha pra tela e ela fala, vem. E aí o olho deles bugar, o cu sangra. Vicia em LOL e não tem mais o que fazer, tá preso na máquina. Infelizmente, o detetive Mike também morre no local, depois de ter se sacrificado, né, de ter feito todo esse trabalho aí, ele também parte. Morri! A Terry fica triste com isso aí, vai pra casa, né, fazer o quê, né? Mas ela conseguiu pelo menos ajudar a Janine a se vingar, né? Infelizmente o Mike morreu nesse processo, mas acontece. Chega em casa, atende o telefone e o que ela ouve, meu irmão, é tenso, tá? Não. Assista O Chamado, que é um filme muito melhor do que esse, Terry. Medo.com.br foi produzido pela Franchise Pictures, que na época enfrentava sérios problemas fiscais, e aí aconteceu uma história muito bizarra, tá? Porque o orçamento declarado do filme é 40 milhões. Você assiste ao filme? Não tem como. Você tá procurando, cadê esses milhões nesse filme aqui? Não tem como. O diretor, inclusive, o Maloney, né, chegou e falou, cara, na verdade, o filme custou 12 milhões. Então, muito se diz que isso aqui, por que pareça, é o primeiro caso oficial, tá? Que tem provas de que rolou uma lavagem de dinheiro no filme. Um boato muito forte, com algumas evidências. A gente não pode afirmar que aconteceu, mas tudo leva a crer que Medo.com.br foi lavagem de dinheiro mesmo. Dá uma cadeia. E o filme faturou 18 milhões, então foi um fracasso de qualquer maneira.
deu tudo errado, o filme é um lixo. Cara, esse aqui é uma merda, um filme que tu não consegue entender ele, porque tem essa história do site, são dois sites, um site é o do médico, o outro é do fantasma que se vinga, aí a médica, na verdade, ela é o Batman, aí o Mike, ele tá perdido no filme, não sabe o que tá fazendo da vida. Esse filme aqui, ele conseguiu alguns feitos muito raros, né? Não só ter avaliações tão ruins assim em IMDb e Rotten Tomatoes, mas ele foi o raro caso de quem conseguiu chegar numa nota F, uma avaliação F no Cinema Score, que é aquela avaliação que a turma sai do cinema, já diz ali o que achou, entendeu? E ele chegou no fundo do poço, cara. Ele conseguiu ser muito mal avaliado, mostrando que realmente ninguém gostou do filme. E é porque o filme é intragável, né? Ele é muito ruim e ele é muito parecido com outras coisas que são bem melhores e bem mais memoráveis do que ele. Esse aqui é um filme lixo do canal Piuí, com certeza ganha o selo lixo. E ele também é um filme que, cara, ele deveria ser material de DCC por aí. Eu acho que você deveria pegar esse filme aqui e tentar esmiuçar o roteiro dele pra entender se é isso mesmo, se é o fantasma que fez o site, por que o médico foi capturado, se eram 48 horas, tem que tentar entender esse filme. Aqui existe uma investigação que deveria ser feita de quem registrou o domínio. Como é que chegamos nisso aqui? Porque tem alguém operando junto com esse fantasma aí, cara. Não é possível que esse fantasma tá fazendo todas essas coisas de lá e eu aqui na minha terrinha não consigo fazer coisas simples. E o fantasma operando burocracia, programando coisas. Eu tenho que tirar o chapéu pra esse fantasma. O fantasma é brabo. Em um tempo em que não tinha chat GPT e não sei o que ajuda as pessoas a programar, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comente sua opinião a respeito de medo.com.br. Quer dizer, não comente sua opinião porque eu sei que você não viu esse filme. Você viu o pôster dele, você viu a capa do DVD. Conhece o nome do filme. É, você viu a capa do DVD na época das locadoras, ficou com medo da capa, mas você não viu o filme porque ninguém viu. E quem assistiu, se alguma alma perdida aí assistiu, explica pra gente. E não se esqueça depois de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PiuíCast, o podcast do canal Piuí. Tchau. Beijo!